nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público no ar, mais um Arte e Memória da Cidade. É muito bom ter você aí desse lado nos assistindo e prestigiando esse programa que é feito com carinho e é feito para você. Nossa entrevistada de hoje é alguém muito importante para a história de Governador Valadares. E no que diz respeito à cultura, à literatura, ao fomento da educação, você não tem ideia do que ela foi. Só para você ter uma ideia, para a gente começar fazendo justiça. Primeira professora de jornalismo, professora da primeira turma de jornalismo da Univale. Fundou os cursos, no seu tempo, de psicologia e jornalismo. Foi diretora, foi pró-reitora na Univale, recebeu o prêmio Universidade Santos Dumont, cidadã valadarense e muito mais. Sem dizer que é uma simpatia sensacional. Nós estamos falando de Dona Isanira. Chamar de Dona Isanira... Tira esse Dona, pelo amor de Deus, me faz mais velha aí. Mas era para provocar logo de início. O impacto. É o impacto. Okay. Porque você olha essa menina com essa carinha e chama de Dona, não tem jeito. Com 73 anos ainda. Não tem cara de 73 anos. Zanira. Sim. Obrigado por nos receber na sua casa. Prazer todo meu. Já batemos um papo aqui vasto. E queremos conhecer um pouco mais a seu respeito. Pode ficar à vontade. Você nos falou muitas coisas, e uma delas é que você chegou a Governador Valadares em 1970, Sim. Convidada pelo professor Talmir Canuto. Mas o que pouca gente sabe é que você é cearense. Sim, eu sou cearense, sou dessa turma que agora é mal amado, né? Então eu cheguei, eu sou cearense. Eu vim aos 5 meses de idade, meu pai comprou uma fazenda em Carlos Chagas, eu fui para lá. Ficamos aqui em Minas Gerais, Depois eu estudei em Belo Horizonte, na PUC, fiz graduação, pós-graduação em literatura brasileira, e depois o Talmir me convidou para vir para Governador Valadares. Para dar aula de literatura francesa. Mas era também filologia românica. Filologia românica. E filologia românica. Você sabe o que é filologia românica? Sim. Eu não sabia. Não, fiquei sabendo aqui. Estudo de textos antigos. Então você faz um estudo comparativo das línguas e vê mais ou menos assim, na evolução das línguas, o que seria comum na raiz, no radical de cada palavra. Isso é muito bom, parte do latim, vai para o italiano, espanhol, quer dizer, todas as línguas latinas você vai para aqui, por romeno, né? E até chegar à língua portuguesa e saber o porquê dessas mutações. Falando em mutação, nós não conversamos sobre isso, mas me interessa muito. Eu até puxei essa discussão em sala um dia desse. A palavra você. Sim. Era vossa mercê. Vossa mercê ou vossa misericórdia, né? Sim, começou como vossa misericórdia na Idade Média, depois passou para vossa mercê no período clássico, depois passou para vós mercê, devido à influência até afro, depois passou para você com SC, depois você, depois passou na linguagem popular para OCC e VC na internet. E VC na internet. A gente não sabe se é você ou se é alguma doença. Vamos voltar aqui para você. Ou para vossa missão. Tá. Pelo amor de Deus, por misericórdia. Me conta aqui. Passou um tempo em Governador Valadares, ajudando no início da das Univale. Primeiras turmas. Aliás, Univale já teve outros nomes. Sim, primeiro foi o TEC, depois a Universidade Santos Dumont. Santos Dumont.
E foi esse um dos prêmios que a senhora recebeu? Foi. Fui como uma professora, digamos assim, escolhida pelos... Foi uma coisa muito interessante, porque era um prêmio, o Taumir tinha esses prêmios. Então, os funcionários, juntavam os funcionários, os professores, os alunos, e ele dava esse prêmio para quem fosse escolhido. E eu fui uma das contempladas com esse prêmio. Era prêmio para vários itens, na minha parte foi cultural, sempre cultural, né? E o prêmio era resultado de algum trabalho, de alguma obra? Do conjunto de obras. Do conjunto de obras. Falando em obras, você, além de tudo isso aqui, de livre pensadora, é também escritora e fundadora da academia. Uma das fundadoras, porque tem os outros aqui. Da Academia Valadarense de Letras. Planejei o projeto, foi aprovado pelo Taumir Canuto Costa, que é o grande idealizador. E quem me ajudou a realizar o projeto foi o professor Oscar Mendes, que também foi fundador da Academia Mineira de Letras, foi meu professor de literatura brasileira. Ele esteve aqui umas 3 vezes me ajudando no projeto. E saiu então a Academia Valadarense de Letras, que seria naturalmente o resultante de uma satélite, de uma categoria satélite criada pelo Taumir. Eram 3 na época do Taumir, que era a SOTEA, Sociedade Teatral, a Solite, Sociedade Literária, e a Sodame, que hoje é um conjunto de senhores que se movimentam aí a favor, né? Mas você apresentou um projeto diferente. Foi, porque quando o Taumir viu o projeto que eu fiz para a Solite, ele achou que nós já tínhamos meios de fazer uma academia. Temos uma academia, que a Valadares estava crescendo muito culturalmente. Então, ele foi justamente por isso que a academia foi fundada. E nós estamos falando do ano de 75, mais ou menos. Não, de 70. Ah, sim, você está falando da coisa. O projeto começou a ser efetuado em 1971 e foi até 1974, quando houve, então, todo esse estudo para a gente formar, porque até então era só Liter. Em 74 eu terminei o projeto para a academia, aí fui para a França. Quando retornei da França, aí o Taumir, nós fundamos efetivamente, solenemente, a Academia Valadarense de Letras, no dia 9 de agosto de 75. 9 de agosto de 75, então, junto com Taumir Canuto Costa, Oscar Mendes Guimarães. E a Isanira. E Antônia Isanira, que foi digamos assim, a pessoa premiada pelo Taumir, porque realmente não foi fácil não, sabe? As pessoas não estavam acostumadas com a academia, não era... sei lá, nós não estávamos ainda preparados para uma academia. Mas a academia ajuda muito a uma cidade, é um ponto referencial, né, principalmente de cultura. E ela agrega valores, às vezes, até anônimos, né? E daí é também um ponto de estímulo para que as pessoas passem a escrever, né? E é isso que a gente tenta fazer. Vamos voltar um pouquinho na sua história. Pois não. Né? Cearense, veio para governador, aliás, não veio direto para Valadares, veio para Teoflotone. Criado em Teoflotone. Até que idade, mais ou menos? Meu filho, eu fiz todo o meu curso primário, na minha época chamava-se primário, né? E o curso médio num colégio de freiras de irmãs franciscanas holandesas. Educação super rígida e holandesas. Educação rígida. E meu pai fazia questão que eu ficasse interna, mesmo morando lá. Ele fazia questão que eu fosse interna para receber disciplina, educação religiosa. E nas férias eu ficava com a minha avó. Fui criada com minha avó, que nasceu em 1886. Então, por aí você vê que eu tinha uma educação bem rígida e tradicional. E de onde, como e quando nasce a paixão pelo francês? Pelo francês. Segundo a minha mãe, né, foi desde criança. Eu sempre me apegava muito. Na minha época era Pernalonga, o Farofeiro. Não sei se vocês lembram, vocês não lembram, que não era da época de vocês, né? Mas era Pato Donald, Mickey. Então havia, sabe, sempre uma referência, sem querer, a alguma coisa da França, o Rei Félix principalmente. E eu me amarrava, quer dizer, desculpa, gíria, mas eu me amarrava, me encantava com o Rio Sena, com as catedrais, com tudo aquilo. Então eu sempre falava ao meu pai, que sempre trazia livros para mim, traga alguma coisa da França. Depois, durante o curso médio, me apaixonei pela Revolução Francesa.
Na juventude, perdi um pouco o referencial francês, porque eu fui um pouco anárquica. Eu me embrenhei lá por aqueles movimentos, né, subversivos, aquele negócio todo. Mas como meu pai era da UDN, logo me afastou daquilo tudo, né? E eu logo depois... Tinha que preservar a imagem política dele. Com certeza, ele era da UDN, né? E aí o que acontece? Voltei à faculdade, mas com assim, falando, está terminando o tempo, né? Mas falando, prometendo que não entraria mais em movimento algum. E finalmente parti para estudar na Engenharia Universitária. Já formada, entrei no magistério e amo ser professora. Ouvindo assim, algo que a gente estava conversando antes, né? Talvez não vai dar para falar nesse bloco. Tá bom. Mas intelectual, escritora, tá? Já foi considerada chata pelas amigas, pela família? Sim. Pelo excesso de franqueza, pelo excesso de franqueza que eu tenho, que aliás foi herança, né? É genética da minha avó, que era terrivelmente franca. E tenho certas manias também, sabe? Não vai falar agora não. Não vou não. Não vai falar agora não. Ela vai falar depois, pra você ficar preso aí, pra saber um pouquinho mais da Isanira. Das minhas manias. Tá bom? Das manias dela, mas pra saber também da contribuição fantástica dessa mulher. Esse é o Arte e Memória da Cidade. Uma pausa pequenininha e nós voltamos já já. Não lhe disse que seria rápido? Falei certinho agora? Ótimo. Falei... Vem essa de Queiroz. Nós estamos nessa edição com Isanira. Isanira, fundadora da academia. Uma das fundadoras, mas a fundadora com a qual nós estamos agora. Tá bom, isso. Da Academia Valadarense de Letras. Me conta uma coisa. O que era Governador Valadares neste momento da fundação da academia? Pode falar. Deixava muito a desejar. Em que aspecto? Ou em vários aspectos. As pessoas não entendiam muito bem, por exemplo, algumas colocações do Dalmi Canuto Costa, que foi um grande homem nessa cidade. Veio para mudar muita coisa. Então eles eram avessos a certas mudanças. Por exemplo? Por exemplo, a parte cultural. Quando eu falo cultural, na parte de cultura, digamos assim. Comportamental, não só comportamental, mas também, por exemplo, educacional, determinados costumes que eram importados da Europa. Quando eu falo comportamento é justamente isso, é o comportamento fruto de toda uma criação, de toda uma tradição. De toda uma tradição. Na sua opinião, Valadares estava preparada para receber a academia? Não, ela foi mal recebida. Foi. Ela foi mal recebida, embora um grupo restrito tenha recebido de braços abertos. E realmente, eles diziam, né, que era elite, mas não era elite. Eram pessoas pensantes. Uma pessoa que deu muita força à academia, nessa época, foi o Dr. Hermílio. O Dr. Hermílio foi uma pessoa que deu bastante força para que ela fosse à frente. É um prefeito que eu tenho que falar isso a seu favor. Ele sempre cultivou isso. No meio dessas figuras também está o Antônio Rodrigues Coelho. E o Antônio Rodrigues Coelho, que, nossa, era um conselheiro, eu acredito que muita coisa boa e muito direcionamento sadio partiu de Antônio Rodrigues Coelho. Foi um grande conselheiro. Havia uma outra pessoa junto com vocês na formação, na fundação da academia. Sim. Era o... Olha, eram 30 membros. Oscar Mendes. Oscar Mendes é o fundador da Academia Mineira de Letras. Da Academia Mineira. E recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de obras. Foi um dos grandes intelectuais brasileiros, pernambucano, muito amigo do João Cabral de Melo Neto. Quando se fala, fulano é da Academia de Letras, ele é um imortal, de onde vem isso? Veio do livro.
Porque você morre, quer dizer, seu corpo recebe aquilo que lhe é de direito, mas o espírito continua impregnado no livro. Então você deixa seus pensamentos, você deixa tudo aquilo como herança para os que virão, né? No traçado de um livro. O livro é que na realidade é imortal, não é você. Só que por uma questão de, digamos assim, de representatividade, o livro representa você. Então daí a imortalidade. E saiu na França, né? Surgiu na França, no Parthenon, e aí nós herdamos isso. Inclusive eu tive a oportunidade de verificar em loco, né, a história da fundação da Academia Francesa, que seguimos o modelo aqui no Brasil deles, né? Até hoje o modelo é o mesmo. O modelo é o mesmo, inclusive na França é muito mais rígido, muito mais, é o mesmo modelo que foi criado. Então é muito rígido. Não é um pouco de contradição lidar com literatura, liberdade de pensamento e essa rigidez toda? Sim, eu sou contraditória. É uma das manias que eu queria falar com você, que eu sou contraditória em muitos aspectos. Eu sou livre pensadora, não me apego a nenhum partido político, embora tenha minhas preferências, porque fui influenciada pelo Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos contar essa história. Mas, como se diz assim, eu tenho algumas manias que eu não sei como, nem porquê, se são atávicas ou não. A gente também tem que acreditar também na educação, além do atavismo, né? Mas eu tenho muitas manias. Uma delas é o perfeccionismo da linguagem. Você começou brincando comigo, eu disse, mas eu aprendi muito com meus alunos. Porque quando eu comecei, eu era muito livresca. Meu passatempo era livro. Então eu passei a adquirir a linguagem dos autores. Então era comunismo, eu falei, eu disse isso. E a pessoa, mas o que é isso, né? Então dando aula, eu lhe pedi, mas o que é isso? Então tinha oportunidade de explicar, né? Mas isso era antipático, não era simpático. Então eu fui mudando, hoje até eu falo gíria. Você até gíria rola. Até gíria rola, olha, e como gíria rola, viu? Vamos lá. E sou puritana também, tá? Puritana? Um pouquinho puritana. Mas em que sentido? No sentido que vocês vão chamariam de comportamental. Muitas minhas amigas dizem que embora eu diga que eu seja livre pensadora, que eu sou mais cristã do que muita gente que vai à igreja. Eu não sei, talvez seja inspiração do Divino Espírito Santo, que embora eu seja livre pensadora, nele eu acredito, livre pensadora até esse ponto. Então, talvez seja por isso, não sei. Mas eu refuto muita ideia modernista, muita ideia moderna, e a pós-moderna, então, nem a pós-moderna e a contemporânea é pior ainda, e eu, como se diz assim, eu custa aceitar muita coisa, mas eu acabo aceitando, e os netos vão ter que se acostumar um pouquinho, né? Ô Isanira, conta aqui. Na trajetória e na história da Academia Valadarense de Letras, a sua cadeira é a número 1. É a número 1, porque geralmente a cadeira número 1 é dada ao fundador, né, da academia. Então, das academias. Embora aqui em Valadares tenha sido o contrário, o Machado de Assis, na Academia Brasileira, eu nem me lembro se o Machado ficou com a cadeira número 1, porque ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Mas é uma tradição em todos os países que a fundadora, aquele membro que vai continuar exercendo a função, pegue a cadeira número 1. Então foi escolhida para mim a cadeira número 1 com o patrono José de Alencar, que é meu conterrâneo. Já sofreu muito preconceito por ser cearense e lidar com literatura e lidar com a elite do intelectualismo? Sim. E a própria expressão elite do intelectualismo já te trouxe algum tipo de problema? De surpresa. Por exemplo, numa palestra que eu estava fazendo num determinado lugar de pessoas da elite social, não intelectual, da elite social, eu fiz uma palestra e depois uma senhora falou comigo assim, você é mesmo cearense? Eu falei, sou, por quê? Não é possível uma pessoa tão inteligente ser nordestina, quer dizer. Os nordestinos, esse preconceito dos nordestinos não surgiu agora, há muito tempo. E a gente sabe que o nordestino é importante, porque ele ajudou a formar as outras regiões. Sabe? E os maiores intelectuais brasileiros, queira ou não, são nordestinos. Queira ou não, são nordestinos. É na música, é na comicidade, é na literatura propriamente dita, na chamada literatura clássica. Quem fundou a literatura no Brasil foi um baiano, né? Quem é que foi o maior barroco? Um baiano.
Quem é que foi, por exemplo, o maior romântico, baiano e maranhense? Quem foi o maior realista? Digamos assim, um maranhense, né? Então por aí vai, meu filho. E quem foi a geração de ouro? Nordestina, Raquel de Queiroz, né? Graciliano Ramos, Jorge Amado. Só citando alguns para você. Aí já pula a paixão cearense e nordestina e puxa a peixeira e vamos pra puxa frente. peixeira e o punhal e vamos lá. Embora eu não tenha acompanhado o pensamento nordestino nessas eleições. É contraditória. É contraditório? Não, porque eu sei que o melhor para o Brasil seria o outro candidato. O outro. Vamos lá, você está percebendo uma coisa. Ao mesmo tempo que a doçura, a força, sim, não é a pujança na sim, situação, na palavra, sim, não é? E salta também a professora, a mestra. Inclusive, eu sou muito grata como mestra, porque eu fui, todos os anos em que eu fui professora, eu fui paraninfa ou titular de turma. Todos os anos, sem exceção. Sem exceção. Todos os anos eu entrava à frente da minha turma. Sabe? Em todos os anos, nos 28 anos de magistério, eu entrava à frente da minha turma, ou como titular, ou como paraninfa de turma. Sensacional. Me conta uma coisinha pequenininha pra gente encerrar, porque já falamos da mania, né? Já, minha mania de azul. Perfeccionismo, mania de azul. Adoro azul. Vamos falar no próximo bloco sobre o seu encontro, não é encontro, mas sobre o fato de você ter tido aí o privilégio de estudar na Sorbonne e ter encontrado lá Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado e Darcy Ribeiro. Isso. Lecionavam lá. Isso nós vamos contar depois do nosso intervalo. Rapidinho, nós estamos de volta já já. A pedido de Mon Ami, que sou eu, je vais faire un retour au programme L'Art et Mémoire. Estamos de volta com o programa Arte e Memória. Acertei? Totalmente. Francês é fácil. Acabou o meu trauma. Acabou seu trauma? Que coisa boa, gente. Lá? Parce que c'est le premier programme que j'ai fait et que j'ai trouvé un grand ami parce que il est très sympathique. Gente, a tradução é aqui no rodapé, você vê. Eu vou traduzir. Traduza, vamos ver se é capaz. É a primeira entrevista que eu faço. Um amigo tão simpático. Oh, meu Deus do céu. Ah, Jesus. E agora vamos lá? Vamos voltar aqui? Vamos. Depois você falou que não gosta do francês, não vamos falar francês. Vamos ver. Não, mas agora tá acabando o trauma. Tô gostando, tô começando a gostar. Isso. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Em 75 você vai pra França de volta. Em 1970. Ah, sim. Voltando ao passado, né? Isso, estamos voltando ao passado. Ok. À la recherche du temps perdu. Em busca do tempo perdido. Tudo bem, vamos lá. Em 75 você retorna à França. Vou para a França para fazer um curso de estilística. E quem me deu muita força para fazer isso foi o Luiz Cláudio de Almeida Melo Silva e também o Dr. Talmir Canuto Costa. Eles achavam que seria muito bom para a escola ter uma professora com currículo, né, mais aperfeiçoado, principalmente em estilística, em que o Brasil estava iniciando sua caminhada. Então eu fui fazer esse curso lá na Sorbonne, foram 100 horas, equivalente a um semestre. Era para eu ficar mais tempo, não pude ficar, porque era a época do título lá do ditador da Espanha, que agora me esqueci o nome, que mandou garrotear um colega meu. Então a Sorbonne entrou em greve, os alunos entraram em greve e nós voltamos, Tita na Iugoslávia, né? É porque eu esqueci agora aquele que prendeu aquele artista plástico, o Picasso. Esqueci agora. Também. Então o que acontece?
fiz esse curso de estilística e lá, nos intervalos, eu fiquei conhecendo 3 expoentes da cultura brasileira, que aliás, pelos quais eu tenho grande admiração. Darcy Ribeiro, que fundou a Universidade de Brasília, grande antropólogo, viveu muitos anos em Muitos Bororos, e o criador do PDT, o Celso Furtado, grande economista em Pernambuco e grande intelectual, um dos maiores que nós tivemos. Nordestino, Pernambuco. E o Fernando. Digamos assim, e o meu querido Fernando Henrique Cardoso, que para mim é o maior intelectual brasileiro, e não é à toa que ele está citado entre os maiores intelectuais do mundo. Então, quer digam, quer não, aonde é que esse homem for, eu vou, embora sendo nordestino. Mas os nordestinos, pensantes, eles estão comigo. Pensantes. E estão não se contribuindo. pode culpar a miséria do Nordeste, não se pode culpar a votação, nem colocar preconceito em regiões brasileiras. Nós somos um só país, uma só unidade. Não há, e não deve haver preconceito, porque eles são, coitados, vítimas do sistema. Vítimas Se você e ao mesmo tempo não quiser publicar isso, não precisa não. vítimas, mas ao mesmo tempo atores da vontade própria. Eles estão Não, colocando meu a filho, vontade eles deles. trocaram isso por bolsa, pela famigerada bolsas. Eu não vou nem falar aqui, porque há muita gente passando fome. E quem deu voto a quem deveria ter votado, para quem eles deveriam ter votado, foi em São Paulo, que cheia de nordestino e que foi naturalmente uma cidade feita pelos bandeirantes e pelos nordestinos. Se você não quiser colocar parte política, não precisa não. Tá colocado, ninguém Eu tira. assumo, tá? Perante todas as comunidades Ninguém valadarenses. tira nada aqui não, tá bom? Tá bom. Graças a Deus, a censura acabou. Em se tratando de admiração a pessoas, a nomes históricos, você tem uma admiração também muito grande Pela Zenólia Maria de Almeida. pela Zenólia, Maria de mas Almeida. antes dela, por Martim Lutero. É uma figura histórica que eu tenho pela qual eu tenho uma profunda admiração. Martim Lutero, embora eu não seja protestante, como eu falei com você, eu tenho uma profunda admiração porque foi um homem capaz de enfrentar todo um sistema de hierarquia política e social. E religiosa. E religiosa, sim, quando eu falo assim, política, porque a religião e a política Era o naquela Estado, época, o a l'état c'est moi, mistura. do rei Luís XIV, né? O l'état c'est moi, o l'état c'est le papa. Então... Estavam ali par e passo. Isso, par e passo. Então, o resultado. Tenho uma profunda admiração por ele, pela coragem com que aquele homem enfrentou, você está entendendo? Então, é isso aí. Deus sabe o que faz. Vamos voltar aos nomes valadarenses pelos quais você tem admiração. Zenólia Maria de Almeida. Grande amiga, tenho profunda admiração. A mulher que está com a idade que ela tem e ainda fazendo doutorado em Portugal, sai daqui com o marido, que está doente, e vai, enfrenta todas as barreiras para conseguir isso. Pessoa incrível. E tem dado uma colaboração à educação de Valadares incrível. Ela é também acadêmica e pertence à cadeira de Darcy Ribeiro, que também é antropóloga. Ela é antropóloga e economista. E é interessante, quando um imortal morre, a sua cadeira é preenchida? É preenchida por outra pessoa que se candidata ao cargo. Então não é imortal? Não, ele é imortal porque ele deixou o livro. Mas a cadeira... Eu te falei. A cadeira já leva o nome do primeiro patrono, que é o fundador, José de Alencar. O segundo não será o meu. O terceiro que vai me substituir já leva o nome da Antônia Zanetti. Nívia Farias de Castro Freitas. É outra pessoa que deu uma grande colaboração à educação em Valadares e foi uma das primeiras acadêmicas. E o Vessi Cunha. Nossa Senhora, meu amigão do peito, gosto demais dele, ele sabe disso. Ele com a língua portuguesa e eu com a literatura. Tessa Damasceno. Uma pessoa digna também de admiração, uma pessoa que foi, inclusive, assim, ela abriu as portas para uma nova visão televisiva na cidade. Um dos diretores da TV a cabo, João Emílio, João Campos, Toninho Coelho, Toninho também Coelho, meu companheiro de imortalidade, o patrono dele é Érico Veríssimo. Toninho é ótimo cronista. Excelente. A revista TV bom, eu sou muito bom cronista, muito sou admiradora do Toninho, independentemente de ser colega acadêmica, como amigo, como ser humano, eu admiro. Bem-vindo ao clube.
Você tem algumas obras. Dissertação planejada. Dissertação planejada que foi publicada em 1972. Eu fiz uma edição muito pequena, porque era para os alunos que eram daquela geração das cruzinhas. Eu fazia vestibular sem saber redação. Aí caiu a redação pela primeira vez nos vestibulares. E quando eu fui dar um curso para eles, eu descobri que eles não sabiam escrever. Que eu fiz assim, faça um resumo do que eu falei para vocês, eles não sabiam escrever. Aí eu falei pro doutor Talmir, eles não sabem escrever. Ele falou assim, então tá, eu vou montar agora um curso de redação na cidade. E eu montei esse curso e eu montei esse livro em cima disso, chamava-se Redação Planejada, Dissertação Planejada. Só que esse livro foi assim, ó, vapt, esgotou. Para você ter uma ideia, eu não tenho um exemplar na minha biblioteca. Depois eu publiquei Portrés, Mitos de Mulher, que é esse livro aqui, que fala que são 40 retratos de perfis de mulheres de Governador Valadares. Vai desde a que eu chamo de beata, adulta, mentirosa, a mulher cabeça, que é intelectual, digamos assim, o que hoje está na moda, né? O problema da homoafetividade, a louca, a perfeccionista, a mística, a mentirosa, a ninfa, a outra, que sempre existe uma outra, né? A frígida, a viúva, que hoje sou eu, né? A colunável, e existe por aí, medusa, hipocondríaca, tem tudo aí. Sem citar nomes, mas ao mesmo tempo... A pessoa se encaixa. Tá. É gozadíssimo, porque 5 pessoas acham que ela que foi retratada aqui. Era isso que eu ia perguntar. Foi inspirado na observação das amigas, das parentes, das conhecidas? As fontes literárias desse livro, primeiro foi La Bruyère. Tenho profunda admiração pelo La Bruyère, que é um autor francês, século XVIII, e que... e depois disso, as outras fontes seriam observação dos meus colegas, observação dos meus amigos, observação da própria sociedade. A descasada. E também houve também a parte de ficção. Tem muita ficção? Tem muita ficção. Mas tem muita observação? Tem muita observação. As amigas, as conhecidas, quando leem o livro, falam... Sou eu! Vamos lá, outras obras. Roteiro metodológico da leitura, que será publicado pela Academia de Letras, que aliás tem agora como presidente a professora Senira Santos, que é outra grande educadora, né? Crônicas de uma cidade Crônicas de uma cidade iniciante, em que eu faço alguns relatos. Algumas são crônicas ligeiras, leves, gostosas. E também tem um livro que é meu livro de ouro, que é toda a minha experiência como professora de redação. De produção literária. De produção de texto com meus alunos, que eu tive uma experiência de 20 anos ensinando como produzir textos, que aliás partiu do Talmir essa ideia. E eu, depois que eu me aposentei, ainda continuei mais 8 anos fazendo isso. E ler e escrever, o livro se chama Ler e Escrever, Atos de Prazer. Se Deus quiser, até julho do ano que vem, eles estarão nas livrarias, que tem sido uma grande cobrança de todos na comunidade. E vão fazer o lançamento? Com certeza. Espero ter, professor, você já viu, depende de verba. Espero ter verbas suficientes para publicar os 3 livros. Eu tenho certeza que isso vai. Você será um dos meus homenageados. E eu vou falar um pedacinho francês. E eu estarei lá. Como que você fala em francês? Eu estarei lá? I will be there em inglês. Je estarei achar em espanhol. Danse d'atla. Danse d'atla. Lá. Je suis. Je suis. Pour le... É o biquinho que eu não aguento. É o biquinho. Vamos fazer o seguinte, com o biquinho, sem biquinho, nós vamos pro intervalo e nós voltaremos já. Você tá gostando de mim, hein? De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade. Nós estamos hoje com a Isanira, minha amiga do coração. E que nós como fala? Déjà vu? Isso, déjà vu. Você teve essa sensação do déjà vu? Que delícia! Que delícia! C'est très délicieux! Me lembrei. Eu gosto do francês também. Eu era bitomaníaco. Sim, mas os Beatles, eles eram... E eles tinham uma música que era
Michel, Mabel. Isso. Som trevão que Não, vão. você cantava. Que vão trevelar. Como que não lembro como que as é? letras dele que eu Michel, era mais Mabel são três. Tô mais na mais geração do rock and roll, do Elvis Presley. Entendeu? Então eu gostava do Michel. Mabel era música. Mabel. É isso aí. Mabel. Vamos lá, o assunto aqui é outro. O assunto é Cultural. O meu francês é terrível também. Não é não. Suindara é a revista de Academia, divulgação das obras e dos feitos da Academia Valadarense de Letras. Quem deu grande incentivo a essa revista foi, começou com o Dr. Marco, mas a Cenira Santos, atual presidente, é a menina dos olhos dela. E Suindara significa significa coruja em Tupi-Guarani. Fui eu que escolhi esse nome. Porque como descendente de índio, eu queria homenagear a minha tataravó. E você é descendente de índio? Direta. Tupi-Guarani? Tupi-Guarani, da tribo do Jucás. E fala em Guarani? Na região de Itauá, no estado do Ceará. Fala em Guarani, Tupi-Guarani? Não, mas tem um dicionário Tupi-Guarani do Gonçalves Dias e que de vez em quando estou pesquisando. Eu aprendi Xerohaihu Nhandejara. Nossa, que lindo! Só que não sei nada, nada. Eu acho que é Eu Te Amo, Meu Deus. Nossa, depois eu quero isso, hein? Eu tive umas viagens pro Paraguai, ao Paraguai. Sim, você e no Paraguai. Né? Isso é verdade. Vamos lá. Essa revista é mantida pela academia, mas com o patrocínio de alguns amigos da cultura. E é distribuída? A comunidade valadarense. A comunidade valadarense. Gratuitamente. Gratuitamente. Nesse último número, a Cenira quis homenagear os mais antigos professores de Valadares, você vai encontrar, e o Marcelino Ribeiro, morto recentemente. Que é o autor os autores que também morreram, os 3 autores, Rubem Alves, o Baldo Ribeiro e o Ariano Suassuna. Bem eclético, né? Bem eclético. Bem eclética a revista. E geralmente a gente escolhe um tema, mas acaba fugindo. Ser professor é padecer no paraíso das 4 paredes ou... Eu acho que é usufruir do paraíso. É usufruir do paraíso. Eu tive muitos anjos na minha vida. Foram eles que me fizeram ser ex-aneira de hoje. Lógico, minha família contribuiu muito, mas eles deram uma grande contribuição. E sou amada até hoje, viu? Quando eles falam qualquer coisa, referência de professores, lá meu nome citado. E dos professores nunca sou esquecida. Graças a Deus. Falando em família, você foi casada com Alfredo Davi Freire de Oliveira. Freire de Oliveira. É. E ele trabalhou muito também na Secretaria da Fazenda, foi fiscal. Fiscal de rendas, delegado fiscal e superintendente da Fazenda. Foi um camarada muito estudioso e eu tinha uma profunda admiração pela intelectualidade dele. Embora tivesse um gênio do diabo. Ele era assim mesmo, genioso? Mas eu também sou. Tudo bem. Savá. Savá em francês, você sabe. Savá. Ele tinha um barzinho aqui chamado Savá, né? Sim. Sim. Nessas andanças todas, quanto tempo casada? 48 anos e alguns meses. E alguns meses. Com um intervalo? Com um intervalo de 1 ano e meio que me separei, que ele falou que não aguentava intelectual. Eu já estava cansando a cabeça dele e ele falou assim, não, eu vou viver minha vida, eu não aguento mais. E ele adorava o álcool e livro não se dão bem. Mas apesar de que tem muita literatura, muito literato que era boêmio. Os românticos eram altamente boêmios. Até no Brasil. No Brasil, principalmente. Nossa, todos os nossos romances foram boêmios. Agora, na realidade, viver meus amigos na literatura, boêmios, tudo bem, eu os amo, de paixão, principalmente Castro Alves. Mas, meu filho, na vida real é dureza. Então eu falei com ele, ou a cervejinha. Então tá, tchau. Então ele não foi que ele se cansou da sua intelectualidade? Não, eu tô falando que é porque ele sempre me via. Enquanto eu estava lendo Simone de Beauvoir, ele estava pegando aqueles livros de xerife e estava lendo. Rapaz, não dava. Era incompatibilidade literária. De gêneros literários. Um complementar o outro. Intelectualismo, literatura e a evolução da linguagem da internet. Eu estou muito preocupada com isso. Eu estou preocupada porque, como professora na área da língua portuguesa,
e principalmente literatura, que é o português formal, né? Eu tenho muita preocupação, porque você sabe que a língua evolui, a gente não tem a língua estratificada. Por exemplo, a nível D é considerado erro linguístico. Eu, por exemplo, sempre gostei de nível D. Sempre. Hoje o povo já consagrou. Você já vê, inclusive, nossos políticos candidatos à presidência falando a nível D. Então, o que acontece? Nós sabemos que a língua vai evoluindo e nós não temos jeito. Agora, a linguagem devido à economia do tempo, para eles vencer esse negócio. Agora, isso tudo bem que a gente sabe que é linguagem telegráfica. Agora, meu filho, pelo amor de Deus, escrever como eu vi ontem, os cocôs, no lugar de cocôs, e outras coisas mais, aí realmente me arrepia. Como diz o Ilvésio, outro dia telefonou para mim, eu estou arrepiado? Não, eu estou numa situação difícil, porque eu sei que tem que ser assim, mas é difícil pra gente que é de outra geração. É difícil aceitar e assimilar a situação. E a gente tem que fazer. O que é que a gente pode fazer, meu filho? Quantas gerações? Em se tratando de quantas gerações, o governador Valadares, do tempo da fundação da academia para hoje, melhorou muito. Foi evolução, involução, se perdeu no tempo? Qual que é a análise que você faz? Eu faço que na questão da educação evoluiu. Nós somos hoje um polo cultural e nós não podemos ignorar que quantas universidades existem hoje aqui, situadas aqui geograficamente, e como também a distância. Eu acredito assim que nós não podemos realmente ignorar isso. Teve uma melhora incrível, inclusive a aceitação da própria academia melhorou muito com isso. E eu acho o seguinte, a tendência é Valadares melhorar, digamos assim, culturalmente. Agora, em outras áreas, Valadares deixa muito a desejar. A atual presidente é? Senira Santos, né? Senira Santos. Já fizemos uma matéria com ela lá na TV, não é? Mas é alguém que tem contribuído muito também. Muito. Né? A academia está aberta à visitação? A hora que você quiser, mas ela está aberta pela manhã. Então não é a hora a visitação pública, não é a hora que você quiser, me desculpe, eu exagerei. É meu desejo. Sabe? É projeto isso? É projeto para o futuro. Sede própria? Sede própria nós já temos. Nós já temos. Porque nós fizemos uma troca com a prefeitura. Nós cederíamos nosso nome para que pudesse existir a Biblioteca Pública Municipal. Não sei se você sabe disso. Foi através da academia. A academia é avalista da Biblioteca Pública Municipal. Não sei se você sabe disso. Acho que pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso, ninguém sabe. Eu estou falando aqui pela primeira vez, assumo que eu estou falando, porque eu tenho provas. Legais. Nós somos avalistas da da Biblioteca Pública Municipal e do Centro Cultural Nelson Mandela, porque, graças ao nome e ao CPF da academia, e à existência dos 10 anos, na época que fizeram o projeto de existência da academia, e também como reconhecida como de utilidade pública, nós podemos ser avalistas da biblioteca, do projeto do Centro Cultural Nelson Mandela. Que deveria se chamar? Em minha opinião, abalizada historicamente, acredito que deveria ter o nome de alguém da região. Por alguém exemplo, da cidade na que sua tenha. Opinião? Na minha opinião, Talmir Canuto. Talmir Canuto. Na minha opinião, na minha mais modesta opinião. Enem é uma evolução e tem que ser aceito, tem que ser mudado. Qual é a sua opinião como educadora, como fundadora da academia, como professora universitária? Tem que ser aperfeiçoada. Eles copiaram do sistema americano, porque lá na América você sabe que os alunos são avaliados naturalmente, simultaneamente. Eles copiaram, importaram o modelo. Só que tudo aquilo que é importado no Brasil não condiz com a nossa realidade, porque a nossa realidade é outra. Deveria ter um aperfeiçoamento desse sistema. Contextualização. Justamente. E outra coisa também que eu acho, não é só o Enem, não. Outras coisas também que a gente importou. Por exemplo, o tal do construtivismo, que veio lá da França. Quando chegou aqui, eu tinha acabado de chegar na França, eu falei, não vai à França, porque na França já está trabalhando com desconstrutivismo. Não deu outra, rapaz. Na França nem fala mais em construtivismo. No Brasil tem um professor até hoje que fala em construtivismo. Não quer dizer que só tem um defeito, não. Tem pontos positivos. Mas não poderia ser no fanatismo que foi aqui no Brasil. Como tudo aquilo que é estrangeiro é fanático. O próprio nome da Universidade de Santos Dumont passou a se chamar Percival Faca, que até hoje eu não entendo por quê. Não me pergunto, que eu não sou daquela época. Mas não é a única. Não sou não, né? Não é a única. Ô, gente, seguinte. Nós conversamos aqui nesse nosso bate-papo com Senira. Senira, não! Ô,
meu Deus, outra vez? Isanira, Já trocaram meu nome da Senira várias vezes. É que eu acabei de falar da Senira. Antônia Isanira Lopes de Isanira Carvalho. Lopes de Carvalho. Este. Querida, eu fiquei tão feliz. É mesmo? Mas muito feliz mesmo de poder conversar com você. É mesmo, de Poder tirar, bater esse dissipar papo e tirar um pouco, desanuviar a francofobia, a minha você agora. francofobia. Eu E não que sou bom. mais francofóbico. Que bom, que não ótimo. sou mais. E eu vou visitar a sua igreja qualquer dia desse, que eu vou ver você como morador. Oh, maravilha. Como é que se chama a Vai sua se igreja mesmo? Isso retorcer. aqui da Oliveira? Fruto da Oliveira. Fruto da Oliveira, Oliveira é a família do meu marido. Da minha esposa também. Da sua esposa também? Olha que beleza, gente. Muito obrigado. De nada. Obrigado mesmo pelo seu carinho, sua Já gentileza. achei que vocês vão querer do pedaço do bolo. Nós vamos comer bolo daqui a pouco, você vai ver nas fotos depois do bolo. Depois a gente vê. Só pra gente despedir, você que ficou com a gente, você que me encontra na rua e fala sobre o programa, tá aí. Ele é feito assim, por pessoas maravilhosas, como a Isanira e como você. E é feito por esse aqui que tá conduzindo. Eu só conduzo esse programa. Quem faz o programa são os nossos entrevistados. É verdade. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer.